né, Pedro? E ele contará a sua trajetória em empreendedorismo, como ele alcançou tamanho sucesso aqui. Em nome do Centro Universitário Belas Artes, quero te agradecer já de antemão e seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom dia. Eu tive aqui nos últimos anos, eu fiz 2 palestras aqui na Belas Artes. Alguns de vocês assistiram essas palestras? Ok, bastante gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Franco, eu sou designer, eu sempre me apresento assim em palestras. Designer por paixão, empresário por obrigação. Exatamente aquilo que eu sou. Eu sou designer, mas a vida vai levando a gente a empreender, a gente a se tornar empresário. Todos nós aqui, aliás, somos um pouco, ou vamos nos tornar um pouco empresário, né? Todo mundo precisa se vender, todo mundo precisa se comunicar, e isso faz parte do nosso desenvolvimento profissional, né? Na primeira vez que eu estive aqui com vocês, eu contei sobre a minha indústria, que chama Lotoff Brasil. Para essa indústria, para aqueles que não puderam assistir a palestra, ela é uma empresa, uma indústria que a gente criou no Brasil há 5 anos atrás, para a qual grandes nomes do designer mundial desenham, como os irmãos Campana, o Alessandro Mendini, a Pininfarina, e a gente produz tudo na nossa indústria Made in Brasil. Hoje nós somos expositores do Salão do Móvel de Milão, ao lado de no mesmo pavilhão, ao lado de empresas como Missoni, Cartier e tantas outras empresas importantes. Então, ali naquele momento eu contei um pouquinho para vocês esse mega mundo de um investimento maior, de moldes, de novos materiais e de fabricação em larga escala. Na última vez que eu estive aqui, o ano passado, eu contei um pouquinho para vocês da minha trajetória, né? Então, desde a questão da autoprodução, ou seja, eu produzindo os meus próprios produtos, até os meus produtos industriais. Eu trabalho com a minha indústria ou com outras indústrias, né? Agora, hoje, eu estou aqui para conversar com vocês sobre autoprodução. E efetivamente, deixa eu só pegar o controle. Efetivamente, é uma questão, é um bate-papo, é uma conversa. A autoprodução... Acho que não está funcionando o controle. Você mexeu, deu um pulinho. Deu? Deu. Vamos ver. Desculpa, gente, não tinha gente. Obrigado. Bom, o tema do nosso oficial, obrigado, viu? Dessa nossa conversa. Bom, esse é o meu, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, porque eu vou passar muito rápido pela minha trajetória aí da Lotoff Brasil, esse é o meu Instagram e o meu site, lá para contando um pouquinho mais dos nossos trabalhos. Inclusive tem um ponto importante, estamos precisando de estagiários, quem tiver e quiser, por favor, encaminhe o currículo para nós. Bom, o tema do nosso bate-papo hoje é design, como fazer acontecer. Na verdade, o time da Belas Artes me perguntou o tema e eu passei esse tema, mas eu achei um pouquinho pretensioso. Eu não quero ensinar vocês a fazer acontecer, não. O tema seria muito mais dicas para um jovem designer. Acho que, efetivamente, eu montei um bate-papo aqui hoje com dúvidas que eu gostaria que tivessem sido esclarecidas para mim quando jovem designer e que no meio da minha trajetória eu fui aprendendo. Então, efetivamente, como criar a minha peça, como comunicar a minha peça, como vender a minha peça, são pontos importantes, né, do processo de design e que muitas vezes nesse começo da nossa profissão a gente precisa fazer de uma forma self-made. Deixa eu perguntar uma coisa, quantos de vocês faz design de produtos? Quantos de vocês faz arquitetura? Quantos de vocês faz moda? E design gráfico? Ok. Bom, o mundo criativo, ele é uma verve só, né, na verdade. Por isso que eu estou perguntando para vocês. O processo do design, ele é igual para o design de produto, para a moda, para o design gráfico, para o design de produtos, né? Então, é muito curioso, muitas vezes
sento para conversar com alguns amigos. Outro dia, por exemplo, estava conversando com o Gil Nacal, exatamente sobre essa questão do processo criativo. E ele contava um pouquinho desse processo da moda e eu rebatia contando um pouquinho para ele da questão do processo do design. E a gente vê que os caminhos, toda hora, eles se misturam. Eu estou conversando aqui com vocês, eu sou formado na Belas Artes em arquitetura. Mas a minha vida inteira eu atuo como designer de produtos, de móveis. O Jun, que eu estava contando para vocês, ele desenhou uma peça para nós, um produto para nós da Latoff Brasil. Então, eu acho que são caminhos, o mundo criativo hoje ele não tem mais esquinas, ele tem um cross, né, que interliga todo esse processo. Então, efetivamente, o que eu vou conversar com vocês é sobre dicas para um jovem designer. E eu queria deixar vocês à vontade, claro. Nós temos aqui também design de interiores. Ah, design de interiores. Ah, que bacana. Desculpa. Que também entra nessa mesma verve, ou seja, transitando em todos esses mundos, né? Um design de interiores pode entrar para o mundo do design de produtos, um design de produtos pode entrar para o mundo do design de interiores, um arquiteto pode entrar para o mundo de design de produtos, enfim, tudo se cruza nesse nosso processo criativo e nessa forma de atuação, né? Eu queria deixar vocês muito à vontade, como efetivamente um bate-papo, qualquer dúvida que vocês tenham, pode levantar em qualquer momento dessa nossa conversa, se vocês quiserem, para ter um dinamismo melhor, né? Às vezes, no meio da explanação, vocês podem ter alguma dúvida. Bom, então está aí um pouquinho da minha apresentação. Eu contei brevemente para vocês. Eu tenho a minha indústria, eu tenho o meu caminho autoral, efetivamente independente de design. Enfim, esse é um pouquinho do meu histórico. Hoje, eu tenho na minha indústria, eu fabrico peças de outros profissionais, eu fabrico minhas próprias peças, eu fabrico minhas peças fora da minha própria indústria, eu faço consultoria para indústrias, enfim, um pouquinho de tudo nesse processo. Tem uma definição aqui que eu vou pedir licença para vocês, para mim ler, que eu gosto muito de efetivamente no DNA da palavra, né? Então vamos ver o que significa desenhar. No latim medieval, a palavra designare significava designar, diagramar, achar meios para, formar alinhando-se com a ação de projetar. Desenhar, então, é uma forma de projetar e designar as formas. Do latim derivou a palavra italiana disegno. Depois derivou em design no francês, desenho em espanhol, desenho em português e design em inglês. Definição de Martins, 2007. Tirei 3 pontos importantes aí nessa definição. A forma de projetar, ou seja, um processo criativo, né? Fundamental para qualquer área da criação. Achar meios para. Se a gente não descobre como materializar essa nossa ideia, de nada valeu aquele conceito inicial. A gente tem que materializar. Tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. E por último, que não menos importante, designar as formas, né? Ou seja, essas formas, onde que a gente vai buscar essas formas que vão efetivamente formar esse nosso produto, esse nosso bom design. O design é formado por formas, seja ele na moda, seja ele no gráfico e seja ele no design de produto. Bom, aqui na verdade eu pus um pouquinho dos famosos processos, né, do design de produto. Então aqui a gente tem a questão desde o briefing, a pesquisa, a questão comercial, a distribuição da peça. Esses são os ciclos normais de um design de produto em toda uma cadeia. Caso vocês vão trabalhar dentro de uma empresa fashion, caso vocês vão trabalhar projetando um design de interior de uma grande corporação, caso vocês vão trabalhar junto de uma grande indústria de design, vocês vão passar sempre por essa questão, essa problemática do processo, né? A gente conhece tudo isso e tudo começa lá com o briefing e depois a materialização. Porém, eu estou aqui para conversar com vocês sobre a autoprodução. A autoprodução, ela é um caminho inicial para muitos jovens designers. Então, o que acontece? O que é a autoprodução? O Vanni Pasca, que é um grande crítico italiano, nesse livro que chama Cenário del Giovane Design, ele deu essa definição. Na falta de indústrias que efetivamente apoiam e acreditam no design autoral, designers passam a produzir seu próprio modelo ou protótipo, mostrando em feiras, concursos, na esperança de obter um investidor e, quando ele não aparece, simplesmente fabricando e comercializando. Então, o que significa? Significa que a gente, sobretudo
nos dias do mercado de hoje, a gente não pode só ficar esperando uma grande indústria bater na porta da gente. E, inclusive, muitos de nós não teremos interesse em trabalhar com essa grande indústria que bate na nossa porta. A gente vai querer criar o nosso próprio percurso, a gente vai querer traçar nossa própria trajetória, né? E a gente tem os nossos ônus e bônus com relação a esse percurso chamado de autoprodução. No meu caso de design de produtos, a gente pode observar que isso está no DNA do design brasileiro. Muitos grandes nomes do design começaram a sua trajetória com a autoprodução. Então significa o seguinte: a indústria não bateu na porta do cara ou efetivamente não valorizou a produção dele, ele resolveu, ok, vou fazer o mesmo nas minhas peças. Então aí eu fiz uma linha do tempo, por exemplo. Lá nos anos 50 a gente tem o Sérgio Rodrigues. O Sérgio Rodrigues que no fim, a partir dos anos 2000, começou a trabalhar com a Lean Brasil. Ele lá no começo, ele mesmo fazia as peças dele dentro do próprio ateliê dele, e ele monta uma pequena marcenaria de produções em processo artesanal de madeira. Nos anos 80, os irmãos Campana criaram uma coleção que chamava Desconfortáveis. Naquele momento eles ainda não eram famosos e eles queriam dar vertente a toda aquela criação da linha conceitual deles. E aí eles começam a criar e fabricar suas próprias peças. Nos anos 90 a gente tem, por exemplo, o pessoal da Ovo Design, o Luciano Martins e o Gerson de Oliveira, que eles fazem, inclusive até hoje, tanto os Campana como a Luciano e o Gerson, eles escolheram e seguem até hoje firmemente no caminho da autoprodução. Não significa que não trabalhem com a indústria, porque eles trabalham também com a indústria, mas também fazem a autoprodução deles. Bom, eu comecei com uma peça que é essa que está na capa desse livro, que chama Cenário da Giovanni Design, que foi uma peça que eu produzi aqui durante o meu curso de arquitetura na Belas Artes, e que ela é essencialmente produzida a partir da autoprodução, ou seja, era eu que fazia todo esse processo, todo esse ciclo. E mais recentemente, por exemplo, a gente tem essa cadeira skate do Zanini de Zanini, também feita sempre de uma forma autoprodutora. Então, essa questão da autoprodução, ela faz parte do DNA do design de produto brasileiro. Eu acredito, eu não conheço essa história, por exemplo, em relação à moda, mas eu acredito que também existam muitos estilistas que fazem esse processo de uma produção por si mesmo, né? Terceirizando os processos e administrando a sua própria criação. Enfim. Agora, isso não é só uma questão brasileira, isso faz parte do DNA do mundo. O design italiano nem sempre foi esse design italiano que a gente conhece hoje. Nem sempre essas grandes marcas, essas grandes indústrias investiam nesse processo investigativo, de pesquisa, de busca de novos talentos. Muitas vezes, eles efetivamente partiam para a autoprodução. Grandes nomes do design internacional, inclusive, nascem a partir da autoprodução, como, por exemplo, o holandês, o Martin Bass. Até hoje, 90% da criação dele, do Martin, é feita através do processo de autoprodução. Em 2010, eu fui convidado para um fórum internacional na Torino Design Week. E eu, como jovem design brasileiro, falava sobre, era um chamado Self-Made Meeting, sobre a autoprodução aqui no Brasil. Junto de profissionais como Hugo Della Pietra, que é um grande designer e historiador italiano, e ele falava da autoprodução dos anos 40, lá na Itália, 50, 60, né? Então a gente percebe que essa história se repete no mundo. E muitas vezes, conforme eu falei, isso vira partido de grandes criativos, né? Os criativos muitas vezes resolvem seguir esse percurso. O que é interessante disso? Eu pus uma peça minha aqui, que é a cadeira esqueleto. Essa primeira foto dela, ela era da minha fase autoprodutora. Ou seja, gente, efetivamente, o que eu sou, aquilo que eu visto, aquilo que é o meu cotidiano, que sustenta o meu cotidiano, foi construído a partir do design. Nem sempre eu tive uma indústria que tem moldes gigantescos, que injeta peças. No começo, na verdade, eu trabalhava na garagem, na casa dos meus pais, fazendo autoprodução, com aquela cadeira ali que começou tudo. E ali eu fazia todo o processo de fabricação, de produção, de distribuição, enfim. E nem por isso, nessa minha primeira fase, deixava a desejar em relação àquilo que eu tenho hoje. Hoje a indústria produz ali a peça da direita, ela tem um molde que é muito custoso, ela tem uma pesquisa de materiais, mas a estética, vocês concordam que ela continua muito parecida?
de um lado e do outro. Nesse primeiro caso aqui, eu não tinha tantos recursos, então eu usava recontextualização de produtos do cotidiano. E pesquisando, eu descobri esses cabides dos anos 50, que eram usinados, e a partir dele que surgiu a estética da cadeira esqueleto. O que é interessante disso? Talvez se eu sentasse com uma folha em branco, com toda a estrutura criativa e produtora que eu tenho hoje para a minha indústria, talvez eu não chegasse nessa estética. Na verdade, essa estética ficou muito simples chegar aqui, porque já existia um histórico criativo, solto, a partir da autoprodução. Então, a autoprodução ela é extremamente libertadora dentro desse processo criativo. Dentro daqueles ciclos que eu conversei com vocês sobre o processo de criação, eu simplifiquei um pouquinho e trouxe para essa realidade autoprodutora. A gente tem alguns pontos que são fundamentais dentro de um designer autoprodutor. A gente tem a criação, óbvio. Depois da criação, a gente tem a fabricação desse nosso produto. Depois a gente tem a comunicação desse produto. Quem não comunica se estrembica, como diz o ditado. E por último, a gente tem a comercialização dessas peças. Então, o que acontece? Na verdade, eu vou resumir a questão do autoprodutor. Tem aquele ditado que você cobra o escanteio, cabeceia a bola, busca a bola no gol, leva para o meio de campo. É mais ou menos a realidade de um autoprodutor. Então, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada processo envolvido dentro dessa nossa cadeia de comercialização e criação. Então, o que acontece? É um ótimo momento para aprender inclusive aquilo que você vai aplicar numa grande empresa. Hoje não mudou muito, isso era o que eu fazia dentro da minha realidade autoprodutora e é o que eu aplico na minha indústria. Eu continuo tendo que fazer processos de pesquisa, eu continuo tendo que ter processos de criação, eu continuo tendo que materializar, prototipar, produzir essas peças, continuo tendo que comercializar e distribuir. Então, o que acontece? Aqui é a base de tudo aquilo que eu aprendi para aplicar na minha vida profissional. Agora, ok, vamos então explorar um pouquinho dessa nossa questão sobre a criação. Como é que a gente cria? Existem vários processos de criação, não só, né? Agora, eu garanto para vocês, se a gente chegar agora, botar todo mundo uma folha em branco em cima da mesa e falar para vocês, olha, desenha um sofá, um vestido de voal, por exemplo, não é o jeito mais simples de criação, né? Uma folha em branco é muito difícil, muitas vezes ela é muito traumática. Uma folha em branco só se transforma a partir do background que a gente tem. O que é esse background? Esse background são as exposições que a gente vai olhar, que a gente vai visitar, né? Ou seja, São Paulo, a gente tem a sorte de morar numa cidade como São Paulo, que ela fica a dever para muitos lugares do mundo com relação ao repertório e às exposições que a gente tem. Se vocês entrarem hoje aí no Google e verificarem eventos, exposições em São Paulo, vocês vão ver inúmeras exposições. E a gente sabe que, seja para moda, seja para o design gráfico, seja para o design de produtos, a fonte de informação, ela vem sempre desse nosso repertório criativo. E esse repertório vem muito em função por exemplo, dessas exposições, desse histórico que a gente vai adquirindo com o decorrer da nossa vida. Então, gente, olha, eu falo isso porque eu trabalho muito com jovens, né? O meu mundo, para saber lidar com impressora 3D, para saber lidar com esses programas de rendering, para saber esses novos processos de produção, eles estão muito dominados pelos jovens. Agora, esse é o lado positivo. Mas o lado negativo é que tem muitos jovens que eu vejo hoje que tem toda a informação no mundo, no Google, mas não sabem o que fazer com elas. Não sabem sintetizar elas, fazer um começo, um meio, um fim, transformar aquilo em alguma coisa. E acredite, o processo criativo, ele não vem do Google. O processo criativo vem da nossa vida, vem da nossa cidade, vem do nosso terroir, vem das nossas viagens. Enfim, é isso que vai trazer para a gente todo esse nosso background. Ou seja, aqui entra aquele cross que eu falei com vocês. Por mais que vocês sejam estilistas, designers de interiores, arquitetos, na verdade a gente precisa conhecer um pouquinho de todos esses mundos. Na verdade, a soma da informação de todos esses mundos, a tangente deles é que vai virar efetivamente a nossa bagagem criativa. Agora, além disso, existe uma questão de uma pesquisa em campo, né? Então eu vou contar um pouquinho de novo da minha vivência para vocês, sem nenhum glamour, na verdade, o que efetivamente foi, o que efetivamente aconteceu e que é o processo que eu continuo acreditando.
Em 1999, quando eu cursava aqui a arquitetura e fazia um workshop também com os irmãos Campana, eu efetivamente comecei a buscar minhas fontes de inspiração, como eu aprendi no decorrer da cidade, né? Tem muitas matérias que vocês têm que fazer, às vezes a gente acha um saco, tem que ir lá nos confins de São Paulo, tem que pesquisar em loco, tá? uma ou outra determinada área, mas na verdade a gente vai descobrir que isso é fundamental no nosso DNA criativo. Então, ali com os Campana aqui na Belas Artes, eu descobri que o meu DNA criativo estava no meio da cidade. Eu gostava de ficar andando na cidade, para cima e para baixo, com motivo de pesquisa, né? E aí eu descobri um lugar que chamava Esquina dos Pneus, que é lá do lado da Cracolândia. E ali eu comecei efetivamente eu queria ver o que eles tinham e comecei a ver os tamanhos de câmera que tem. Você tem câmera de trator, de carro, de caminhonete, de bicicleta, de triciclo. Você tem um monte de câmeras de ar diferentes, né? E efetivamente dentro daquilo eu comprei aquelas histórias pensando já como eu podia transformar em uma peça, uma poltrona. E aí eu comprei uma câmera de caminhonete, uma de trator, uma de caminhão. E entrelaçando essas peças eu tive transformou-se em uma poltrona super ergonômica, que foi essa chamada poltrona orbital. Então o que acontece? Eu não criaria a poltrona orbital só do lado do computador também, mas não só. Aí efetivamente a gente descobre que a peça vira ergonômica, mas eu tinha um outro problema também. Eu queria transformar ela, não queria que ela ficasse parecendo câmera de pneu. Eu queria transformar ela, que naquele momento o mundo buscava sempre alta tecnologia. E sendo assim, eu comprei um saco de lycra e fui conversar em loco com o tapeceiro como que eu podia transformar aquilo num grande sacão, que virasse um invólucro para essa poltrona. E essa poltrona, na verdade, ela acabou ganhando diversos prêmios, ela saiu publicada em muitos lugares, ela foi vendida e efetivamente com uma grande rede de vendas, e foi onde tudo começou. Ela produzia, conforme eu contei para vocês, na garagem dos meus pais. Aqui a gente está falando só da questão da pesquisa do material, né? Então o que acontece? Aqui foi uma outra chaise-longue que eu ganhei um outro concurso na época, chamava Espreguiçadeira Macunaíma. E o que acontece? Onde que eu descobri, onde começou a ideia da Espreguiçadeira Macunaíma? Fazendo uma pesquisa numa rua aqui em São Paulo que chama Florencio de Abreu, que é a minha Disneylândia até hoje. Florencio de Abreu, você chega lá, você tem um monte de ferramentais, de materiais diferentes, etc. E visitando por lá, eu descobri essa loja, não sou sócio, não tem nada a ver com ela, só tirei a imagem na internet, que é a Elastin. E a Elastin tem um lençol de látex. E eu queria efetivamente transformar aquele lençol de látex em uma espreguiçadeira para exposição que eu já tinha sido convidado após criar aquela peça, né? Ou apareceram outros convites para outras exposições. Mas enfim, o DNA efetivo da criação, processo criativo, ele começa sempre a partir dessa pesquisa em loco, em campo, né? Indo lá efetivamente olhar como produzir, o que seria o diferencial dessa peça. Se eu der um Google, só botar lá chaiselongues, vai aparecer 1 trilhão de chaiselongues. Isso será que vai me bloquear ou será que ele vai me trazer um novo? Agora, quando eu estou lá andando, por exemplo, na Florencio de Abreu e vejo um material desse e decido que eu quero só criar uma superfície para valorizar essa matéria-prima, olha como esse caminho criativo fica mais fácil, né? Ou seja, eu não estou buscando no que já tem, eu estou buscando no que não tem a partir efetivamente de um material. Por exemplo, na moda vai ser a mesma coisa, no design de interiores vai ser a mesma coisa. Se vocês forem procurar a referência de criação de vocês só no Google, vocês vão procurar sempre do que já é existente. A gente tem que saber o que é existente, óbvio que tem. Até para a gente ter certeza de que a gente está indo para um caminho autoral. Porém, o novo não é ali que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar efetivamente suando um pouquinho, dando algumas voltas, manipulando, né? Por exemplo, na moda tem o caso da mulagem. E é assim que efetivamente surge o novo. Por exemplo, estava falando de um Macau. O John foi eleito um dos melhores desfiles do mundo pelo Museu Galliard de Paris. Ele fez aquele desfile que rasga, né, as roupas. Será que ele criaria aquilo no computador? Ou será que ele cria aquilo fazendo uma pesquisa em loco, descobrindo o recorte a laser, entrando junto de um discurso, de um background que ele teve a partir do momento que ele visitava exposições no mundo inteiro, enfim. Bom, então, ali eu estou falando um pouquinho desse processo de criação inicial. Gente, pesquisem, aproveitem que vocês estão no terroir como São Paulo. A gente tem vários mundos, desde a artesania até a produção industrial, até novos materiais. E muitas vezes o novo
para você ser vanguardista, para você ter o teu nome dentro de um capítulo, não é fazer mais do mesmo, é fazer diferente. E fazer diferente você tem que procurar em fontes diferentes. Bom, outra coisa que tem nesse processo de criação, de produção, a gente tem sempre aquele mito, né? Por exemplo, puxa, eu não sei desenhar bem, eu não sei fazer um super render. Gente, não importa. A forma que você vai se expressar, não importa. Você pode fazer numa aquarela, você pode fazer no papel, você pode fazer um mega rendering, você pode simplesmente fazer manualmente. Mas esse processo de criação, ele tem que existir, você tem que conseguir se expressar. Eu ponho aqui uma peça também do início da minha carreira, e que vocês veem como que era o meu croquis, né? Ou seja, era quase um esboço super sujo, modo de dizer, não muito esclarecedor, mas eu pegava junto desse croquis, ia lá no meu fornecedor e explicava para ele detalhe por detalhe do que eu queria fazer com aquela peça. E ali é uma troca com o teu fornecedor, é ali que você vai aprender efetivamente e ele vai trazer também, a gente tem que ter essa humildade para escutar o que ele tem a dizer para a gente e ele vai trazer soluções que a gente nunca tinha ouvido falar. Então, essa é uma peça, por exemplo, ela chama Mesa para Bolinhas, ela nasce daquele sketch. Ela é uma mesa de centro expansível, então ela sai de 1,20 m até 1,60 m, e ali o final dela, ela virou quarta capa de um monte de revista aqui no Brasil, quando ela foi comercializada para a Diploid. Então, pergunto para vocês, aqui a gente não tem uma super tecnologia, aqui não tinha ainda a questão do Google, era simplesmente esse transpiracional da gente de fazer uma pesquisa em loco. E aqui foram, na verdade, recontextos de esfera de aço, que depois se transformaram em bolinhas de gude, mas que elas tinham uma função de uso, porque elas não deixavam aquelas gavetas fletirem. Né? E, de novo, pesquisando ali na 25 de março, eu descobri umas bolinhas de gude, que eu achei super bacana, eu queria dar um recontexto para elas, elas partiram com inspiração dessa mesa, conversando em loco com o fornecedor, na verdade um serralheiro, ele me explicou um pouquinho dos processos dessas gavetas, como é que eu poderia fazer para aquilo ter uma precisão e funcionar. E aí a gente faz desde o começo do processo de pesquisa, de materiais, a questão da prototipação, até o produto final. É muito importante dar o tempo ao tempo para cada produto. Às vezes é melhor do que a gente fazer uma dúzia de produtos, a gente fazer um belo produto e a gente tirar o máximo que aquele produto pode trazer para nós, né? Ou seja, explorar muito tudo que a gente pode partir daquele projeto. Aqui é um outro caso, uma outra peça minha, que ela chama Poltrona Supernova. Essa peça foi premiada também no concurso aqui no Brasil, no exterior, ela viajou e participou por exposições no mundo inteiro. E, na verdade, ela surgiu a partir, eu acho que eu contei isso na minha última palestra para vocês, ela surgiu a partir de um rebatedor de fotografia, né? Que é aquele objeto mágico que você abre assim, você dá uma mexidinha, ele abre e fica aquele redondão prateado. Então, efetivamente, esse foi o meu processo de pesquisa, a gente descobrir esse rebatedor. E ele foi a fonte de inspiração para criar uma estrutura que simplesmente deixasse flutuando aquele disco do rebatedor. A princípio, eu tenho uma frase que eu sei que os acadêmicos não concordam e não vão gostar muito, mas é uma frase que eu uso no meu cotidiano: a perfeição inimiga do fazer. Né? A gente tem que primeiro dar o primeiro passo, depois a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. E é efetivamente o que eu fazia. Então eu tinha, nesse caso aqui, eu tinha um grande fornecedor meu que era um serralheiro. E esse serralheiro fez aquela primeira estrutura para mim toda em metal. E eu queria fazer uma poltrona que você pudesse andar para todos os lugares. Só que uma peça em metal para você andar em todos os lugares, na verdade você botava ela nas costas e fazia assim. Então o que acontece? Eu queria descobrir como que eu podia fazer essa peça em alumínio. E aí, descobrindo em campo, pesquisando, indo em fornecedores na rua, perguntando de um para outro, eu fui descobrir que o processo de alumínio existia também um processo que se chama usinagem. E descobri um profissional que fazia essa usinagem e ele me explicou como que aquela peça pesada no metal poderia se transformar nessa peça aqui, em leve, em alumínio, que pudesse ficar outdoor e efetivamente ela chegasse mais próxima do conceito que eu queria. Essa peça foi produzida depois, anos mais tarde, por uma indústria italiana, ela ainda está em produção, e aí você percebe a evolução de todo esse processo. Se eu já quisesse chegar aqui, talvez eu não tivesse feito nem aquele primeiro step. Então, para chegar ali, eu tive que passar por esse primeiro step, segundo step, terceiro step. Bom, aqui é um outro croquis de uma peça que os irmãos Campana desenharam para mim, que eu acho muito legal, para a gente ver efetivamente de onde começa. Por exemplo, os Campana são um dos maiores nomes do design mundial. O primeiro processo que eles apresentam para você é um croquis assim, ó, a mão livre. Não é
não é ainda materializado, não é um super render, mas a ideia, a Lina Bobardi chamava isso de ideia força. Ou seja, vocês concordam que esse produto aqui já está definido lá, de certa forma? É óbvio que tem muito caminhar, muito processo para a gente chegar até aqui, mas o conceito já está lá em cima. Posteriormente a isso, a gente vem para uma prototipação, só para olhar essa materialização desse produto, e por último a gente entra no processo de industrialização. Portanto, desprendam-se dessa questão só da apresentação visual, tem que ser material. Vocês precisam efetivamente transformar aquilo, materializar aquela ideia de vocês, seja por uma mulagem que vocês vão fazer, seja por uma prototipação junto de um serralheiro, seja efetivamente por uma boneca que você vai fazer antes de rodar um gráfico, mas enfim, precisa materializar a tua ideia. Essa parceria com o fornecedor, ela sempre é fundamental. Voltando, eu peguei de propósito todas as minhas primeiras peças para conversar, porque era exatamente o momento que vocês estão hoje, era o momento que eu atravessava naquele ano. E aí, o que acontece? Eu ia criar conchas longas, eu já tinha feito a pesquisa, tinha chegado naquele material de látex, e eu queria efetivamente transformar uma estrutura que sustentasse aquele lençol de látex. Mas ao mesmo tempo, vocês lembram que vocês têm que buscar informação também. Eu tinha ido num fórum que eles contavam sobre a importância da sustentabilidade. Isso era 2001. E aí eu descobri a questão da madeira certificada. Então eu queria fazer um chevron que tivesse o mote da madeira certificada e que sustentasse aquele lençol de látex. Agora, o que acontece? A madeira certificada naquela época, ela tinha esse tamanho assim. As que ficavam no Brasil, porque a maioria era exportada. Então como é que eu faria uma chaise longue que tinha 1,90 m com um toquinho de madeira desse tamanho? Novamente, isso eu não resolvi dentro do meu escritório. Isso saiu do meu escritório, fui conversar lá, nessa época eu já começava a criar os fornecedores de confiança meu, e cheguei para o meu marceneiro e falei, olha, eu quero produzir essa chaise longue gigante com esses toquinhos aqui de madeira para sustentar aquele lençol de látex. E ele falou, isso é o que a gente mais escuta, não é possível. Dado isso, o que eu fiz? Aí sim, eu voltei lá para o meu escritório, eu fiz um plotter, imprimi em 1 para 1, levei de novo lá para a marcenaria e pedi para ele, como é que a gente faz para a gente olhar essa forma 1 para 1? Ele falou, vamos colar aqui em cima do MDF e vamos cortar com uma serra tipo tico. E aí começa a melhor forma de discussão, o famoso brainstorming também acontece com esse tipo de fornecedor. Aí que ele vem contando para mim algumas técnicas que se chamam, por exemplo, de borboletas, que fazem a junção dessas madeiras. Então isso eu nunca tinha ouvido falar, isso foi desenvolvido em um brainstorming junto do meu fornecedor, teoricamente humilde, teoricamente sem informação, mas é um cara que conseguia, sempre os meus produtos pararam de pé em função dos meus fornecedores. E aí, efetivamente, eu criei essa chaise longue, dei aquela estruturação para aquele lençol que eu fui pesquisar, dentro da Florencio de Abreu, e aí, enfim, essa foi uma peça que também foi premiada, ela foi muito publicada e comercializada. E aí tem outros produtos, por exemplo, com essa peça, também pesquisando, eu descobri como que era o processo de fundição, e, enfim, assim que eu sempre fiz o meu processo criativo. Eu ia descobrindo esses fornecedores em campo, discutindo, ia sabendo com esse fornecedor até onde ele podia chegar e voltava para a minha prancheta de criação. Agora, tem mais um processo importantíssimo. Eu falei para vocês da questão do processo criativo, da gente passar lá por aqueles museus, da gente chegar e descobrir novos materiais. Depois eu falei da materialização desse protótipo, da parceria com fornecedores, mas quem não comunica se estrumbica. Então, vocês chegaram lá, vocês fizeram o vestido de vocês fizeram uma arte gráfica bacana, um book legal, ou fizeram um produto interessante. Como é que a gente faz para a gente comunicar esse produto? Bom, primeiro, tem estudo, tem vários caminhos. Eu estou contando para vocês sobre a minha vivência. Mas eu acho que o fundamental de tudo é a gente conseguir também, muitas vezes, quando você quer comunicar um produto, você pode mandar para o concurso, você pode mandar para as revistas, você pode mandar efetivamente para os lojistas que podem comprar teu produto. Mas antes de mais nada, você tem que defender ele. E muitas vezes, ainda mais com o tempo escasso que as pessoas têm hoje, esses empresários têm hoje, vocês vão ter que mandar isso escrito. E aí é fundamental você fazer um memorial descritivo da tua apresentação. Agora, muitas vezes, quando a gente vai comprar um livro, não está escrito ali naquela abinha, este é o melhor livro do mundo, ele é super confortável, isso, aquilo. Não, ele está contando uma poesia, um breve romance sobre aquele livro.
para seduzir você a comprar aquele livro. Por que eu digo isso? Eu sou júri de alguns concursos, recebo algumas peças, algumas propostas de projeto, e muitas vezes, por exemplo, o design manda, olha, essa cadeira é mais confortável do mundo, a mais linda do mundo. Gente, nós não sabemos disso. Isso é o público que vai dizer e o tempo que vai dizer. Então, quando a gente vai escrever sobre o nosso projeto, esqueça adjetivos, mas ao mesmo tempo leve aquela pessoa que está lendo sobre esse produto a viajar, a entender o romantismo que está por trás daquela peça. Eu vou pedir licença para vocês para mim ler, por exemplo, da minha primeira peça que eu criei aqui quando eu estava na Belas Artes e que eu mandei para um concurso. Ao planejar a poltrona orbital, remeti uma sensação de imponderabilidade, uma certa instabilidade, balanço para qualquer lado, reação ao empuxo para qualquer sentido, a sensação de quando se flutua em órbita, blá 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 blá. Ou seja, eu estou romanceando a minha peça, eu estou vendendo um sonho, não estou vendendo só um produto. Então, quando vocês forem apresentar o produto de vocês, sempre pensa nisso. Não venda só um produto, não é exatas. Venda o que vocês são humanistas. Pensem nisso, o que tem por trás, o que tem de humano naquele produto. Por que uma pessoa que está do outro lado ali gostaria de ler e falar, nossa, estou muito curioso de ver que peça que é essa, que produto é esse que eles criaram. E aí mostra que, efetivamente, um produto para ele ter alma, para ele ter um texto legal, porque ele teve um processo de pesquisa muito inusitado, ele teve uma imersão muito grande, e aqui é um pouquinho daquilo que mostra que o rei está nu. Vocês vão conseguir defender se vocês tiverem coração junto daquela criação de vocês. E ao mesmo tempo, a gente, nesse começo de etapa, hoje, com a Latoff Brasil, a minha indústria, eu tenho designers gráficos que trabalham para mim, eu tenho assessoria de imprensa que trabalha para mim, tenho equipe comercial que trabalha para mim. Naquela época eu não tinha. Então, não adiantava eu chegar e falar, não, mas veja bem, eu sou arquiteto e trabalho com design de produto, eu não sei nada de design gráfico. E eu tentava fazer o meu melhor. Então, isso, por exemplo, foi a primeira, com essa peça eu ganhei um concurso que me levou a expor em Milão pela primeira vez. Eu tinha que levar uma arte gráfica, eu não tinha dinheiro para contratar ninguém. E aí, gente, a gente tem que ser proativo, tem que se virar. Não é a arte mais linda do mundo, confesso os gráficos que me perdoem. Mas, efetivamente, eu tinha que comunicar o meu produto com esse texto e vender ele para os industriais europeus, para as pessoas que fossem visitar a exposição lá na Itália. Então, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo. Eu escuto às vezes muito, mas eu não sei fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. Gente, a gente tem que se virar, tem que fazer acontecer. Logo que eu saí daqui com essa peça, eu fui contratado para ser designer da Talkstock. Chegou na Talkstock, e eles trabalhavam ali com um sistema que chamava Vectorworks. E eu virei lá na época, até hoje é ele, o Ademir Bueno, que era o diretor, eu falei, olha, eu não sei fazer o meu produto no Vectorworks. Ele virou para mim e falou, Pedro, você tem 30 dias para você aprender. Aqui é assim, tem que fazer todos os projetos no Vectorworks. E eu aprendi em 30 dias. Então isso significa o seguinte, a gente tem que ser muito proativo, sobretudo, em todos os casos, mas sobretudo no caminho da autoprodução. Bom, ainda na questão da comunicação, isso daqui foi uma dica que valeu ouro para mim. Eu demorei anos, acho que eu demorei mais de 10 anos até eu ter uma assessoria de imprensa trabalhando para mim. Porque eu gostava de fazer um trabalho direto, que eu descobri junto de um grande amigo, que ele chama Pedro Ariel, hoje ele é o diretor de Casa Cor, na época ele era um jornalista de Casa Cláudia. E ele foi fazer uma palestra exatamente de como comunicar o produto. E aí ele contou uma coisa, ele falou, olha gente, para nós jornalistas, a gente precisa do novo, a gente precisa comunicar o novo. Então a questão é a seguinte, comprem revistas nas bancas, que vocês vão ter lá na página interna o nome do editor e o e-mail dele. No caso, tinha o dele, por exemplo. E aí eu peço o seguinte para vocês, e eu falo o seguinte para vocês, façam um texto, fala, olha Pedro, eu sou um jovem designer brasileiro, criei essa peça, gostaria da sua avaliação. Eu fiz isso durante anos e anos, isso me levou a ficar inclusive muito amigo de grandes jornalistas, editores de revistas, que na época eu não conhecia nenhum, e efetivamente eu tive essa, por exemplo, eu peguei só o exemplo dessa minha primeira poltrona, eu não tinha assessoria de imprensa. Mas ela saiu em tudo quanto é lugar dentro dessa mesma proposta. Então aqui foi a primeira matéria que saiu dela na Casa Jardim, até tem um texto como o da Belas Artes ali, ó. Onde que tá? Essa daqui foi uma matéria que saiu na Casa Cláudia. Essa revista saiu em muitos lugares, essa minha poltrona. Então, o que acontece? Lembre-se, não sai desesperado produzindo 37 produtos. Desenha 4, 5, faz ele do começo até o fim.
pensa em todo esse processo, a criação, a comunicação, tentativa de comercialização desse produto. Muitas vezes a gente vê muitas ótimas ideias que ficam perdidas no caminho, que não são bem comunicadas. E não adianta a gente ficar chorando as pitangas, porque eu não tenho uma assessoria de imprensa, eu não tenho aquela estrutura. Gente, ou não, a gente já tem, não tem de tudo mesmo. Então a gente tem que se movimentar e tem que fazer acontecer. No começo, com meio, com fim. Criei um vestido novo. Sei lá, acha o e-mail da Maria Prata, manda ela para ela, prezada Maria, olha, sou uma jovem estilista, fiz essa peça dentro desse contexto, faz aquele textinho bonitinho, manda para ela. Vamos ver o que ela tem a dizer. Enfim. E outro caminho muito bom de comunicação são os concursos. Eu não conheço muito do concurso no caminho da moda. No design de interiores eu sei que existem alguns, como por exemplo, eu tenho o prêmio Deca, tenho o prêmio da Casa Cláudia, eu tenho uma série de concursos que eu acho que são grandes shortcuts, um grande atalho. Para mim foram fundamentais. No meu começo de vida, eles me ajudaram muito a me comunicar, seja com a mídia, seja com os lojistas, os consumidores finais. No caso daquela peça que eu criei aqui durante o curso da Belas Artes, quando eu ganhei esse concurso, e eles, por conta da minha proatividade, saíram nessas revistas, lojistas do Brasil inteiro começaram a me ligar para querer comprar essa peça. Eu não sabia o que era um romaneio, eu não sabia como mandar para um transportador, eu não sabia nada. Eu tive que me virando um pouquinho, mas com um bom problema. Eu tinha a peça vendida, eu tinha que entregar para o fulano e tinha que receber aquele dinheiro. Então, ali na prática, eu fui aprendendo um pouquinho daquilo que eu faço até hoje, que é essa evolução e esse desenvolvimento comercial. Então, aqui eu pus alguns exemplos de concurso. A gente tem sempre o Museu da Casa Brasileira, seja para o gráfico, né, que ela tem a questão do cartaz, seja para os produtos, ela tem de design de produto, interno e também de gráfico. A gente tem o concurso da Casa Brasil. Nós mesmos da Lotov Brasil sempre organizamos de quando em quando concursos. A gente já fez o Brasilidade Industrial, que a gente levou o designer premiado para expor em Milão, ganhou a passagem, a hospedagem. E também criamos o Great Design Award junto de uma marca italiana que eu importava, que chamava-se Skitch. Enfim, eu sugiro para vocês estarem sempre atentos e acompanhando esses concursos dentro do tema de vocês, seja do fashion, seja do gráfico, seja de produtos, seja de interiores. Os concursos são uma grande oportunidade, são uma amplificação daquilo que a gente está fazendo. E ele cria muitos networks. Quando eu ganhei esse meu primeiro concurso, ele me pôs no meio de grandes curadores de design que passaram a me convidar para mostras constantemente. E, por último, tem também outras feirinhas internacionais, né? Feiras bacanas. Por exemplo, a Belas Artes está participando nesse momento da Made, que está acontecendo lá na Bienal, participou do Salão Satélite, que é um dos maiores acontecimentos mundiais de design dentro do Salão Imóvel de Milão. Sei que ela participou também da SP Art. Enfim, ela cria as possibilidades para vocês. Basta vocês efetivamente pegarem essa oportunidade e gerar transformação a partir delas, né? Por exemplo, o Salão Satélite mudou minha vida. O Salão Satélite foi um grande momento, meu grande salto profissional foi a partir do Salão Satélite. Eu participei de lá em 2010, 11, 12, passei a vender para o mundo inteiro, passei a ser publicado no mundo inteiro, foi o start da minha indústria que eu vou lançar em 2012. O Salão Satélite tem mais de 72 países diferentes participando dele. Todos os grandes formadores de opinião e todos os grandes bares mundiais passam por ele. Então é uma excelente oportunidade de afirmação profissional. E aqui, lembra que eu contei para vocês da questão de que o design autoprodutor tem que fazer um pouquinho de tudo, né? Ele cobra escanteio, cabeceia, blá 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 blá. Aí eu tenho um exemplo prático disso. Isso foi uma peça que eu apresentei em 2011 no Salão Satélite. Na verdade, ela fazia parte de uma coleção de 4 poltronas. E ali, o que acontece? Chega no último dia, é uma grande feira. Então, o que acontece? Não é que você acha um monte de transportadora, de carreteiro, disso aquilo, disponível para pegar de um designerzinho que está lá expondo, porque tem indústrias gigantescas tirando produto no mesmo tempo. Sendo assim, eu peguei um carreteirinho que estava lá, e eu precisava ir embora no dia seguinte, e falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho 4 poltronas aqui, eu vou dar uma para você, e 3 você deixa no meu hotel, que eu preciso ir embora amanhã para o Brasil. Ele falou, tá bom. Isso lembra, foi em 2011. Até ali eu não sabia nunca mais onde estava essa minha poltrona. E aí, andando em 2015, passeando por Milão, fui no escritório do Alessandro Mendini, e ele falou o seguinte, Pedro, copiaram uma peça sua.
falei, como assim, Alessandro? Como copiar uma peça minha? Ele falou, pois é, uma grande galeria na Breira copiou exatamente igual aquela tua peça, assim, assado. Eu falei, bom, estou muito curioso, vamos lá olhar. Chego nessa galeria, eu falo para ele, Alessandro, você não acredita, não é uma cópia da minha peça, é a minha peça. Então, o que acontece? Aí entrei ali para conversar com o proprietário, eu falei, olha, escuta, eu queria saber mais informação dessa peça. E ele me falou, olha, de um jovem designer brasileiro, ela está vendo a 12 mil euros, é uma peça única. Eu virei para ele e falei, escuta, ele não é tão jovem assim não, que sou eu, e queria saber como surgiu essa poltrona aqui. Ele falou, olha, eu como galerista, me reservo o direito de não contar as minhas fontes. Mas eu já sabia, foi aquele carreteiro que teve o melhor frete, mais bem pago do mundo para uma poltrona dessa. Né? Eu não ganhei R$1, ele ganhou alguns mil euros. Bom, enfim, aí aqui tem algumas peças dessa minha etapa de autoprodução. Eu agradeço a vocês, fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, espero ter os ajudado. De novo, fica a dica, não esperem a grande indústria, a grande empresa bater na porta de vocês. Façam vocês mesmos o processo de criação, de comercialização e estabeleçam o nome de vocês no mercado. Muito obrigado. Dúvidas? Começar. Bom dia, Pedro, né? Obrigada mais uma vez por estar aqui conversando conosco. Eu tive a chance de acompanhar os seus depoimentos anteriores quando você esteve aqui, e a tua última estada nesse palco foi junto a Marva Griffin, aos irmãos Campana. Foi um momento muito inspirador para nós professores aqui do núcleo, né? Eu sou professora do curso de Design de Interiores e das demais graduações também. Mas eu tenho uma curiosidade singela que talvez você possa satisfazer. Da poltrona Costela, a primeira vez que eu a vi foi na Casa Cor, compondo um dos muitos ambientes da Casa Cor, acho que 2013, já não me lembro agora. Mas tem como a gente saber nesse momento quantas dessas cadeiras foram produzidas depois daquela tua autoprodução? A gente sabe que essa cadeira não está só no território nacional, ela está em outros lugares. Eu queria que você falasse mais dela e, se possível, quantas unidades o planeta tem sobre a cadeira, por favor? Aquele dia foi muito emocionante para mim, também estar com a Marva, com os irmãos Campana. A Marva Griffin, para quem não sabe, ela é a Anna Wintour do mundo do design. Ela efetivamente... Ela é curadora do Salão Satélite, convidou a Belas Artes para expor lá e esteve aqui fazendo uma palestra. Com relação a Esqueleto, isso é muito interessante, na verdade. Quando ela seguiu o caminho da autoprodução, eu consegui muita imagem com ela. Mas a autoprodução, ela tem a vantagem dela se transformar no posicionamento, né, da tua marca, da sua imagem, da liberdade criativa. Mas, por outro lado, ela tem um empecilho dela não ter a produção em larguíssima escala. E quando você tem a produção em larga escala, você tem uma competitividade maior, né, no sentido de custo do produto. Então, a Esqueleto, que no começo era meio contexto de um cabide, hoje ela tem um processo de injeção feita com novos materiais, oriundo do nosso centro de pesquisas. Então, ela tem, por exemplo, coco injetado. E isso transformou ela como uma peça, vamos dizer assim, dentro de um luxo acessível. Ela não é mais autoprodução, mas ela é um luxo acessível. Dado isso, ela se tornou muito competitiva e hoje é uma das peças mais vendidas do design brasileiro. A gente tem de peças autorais. Ela hoje está em torno de 7 mil unidades vendidas. Ela tinha até o final do ano passado 5 mil unidades vendidas em pouco mais no processo de industrialização de 2 anos. Agora, você citou, por exemplo, o Casa Cor. Sabe o que eu acho que é muito interessante, até considerando a quantidade de pessoas do design de interiores aqui, é a importância do teu produto ser assimilado, está integrando um contexto de exposição, seja ele dentro de uma sala, seja ele dentro de uma galeria, onde quer que seja. E a Esqueleto ela foi muito bem assimilada nisso. Hoje,
Na verdade, o grande efeito multiplicador do esqueleto são os inúmeros projetos de design de interiores com a peça dialogando no dia a dia, sabe? Porque uma peça de design em cima de um totem é lindo, mas o que vem é as pessoas imaginarem ela dentro das casas delas, né? Então eu acho que isso é o mais interessante do esqueleto. Ela entrou em todos os contextos de concepção de design de interiores. Então a gente tem ela desde um contexto moderno até um contexto super tradicional e clássico. Acho que isso colaborou muito para a multiplicação da imagem da cadeira esqueleto. Hoje ela é parte do acervo do Vitra Design Museum, e em função desses novos materiais, do formato dela, ela faz parte desse acervo. Então, ela é uma peça que também está muito internacionalizada, ela já foi vendida para mais de 22 países diferentes. Obrigada. Oi, eu sou estudante de design de interiores e a gente não entendeu muito bem como que era aquela poltrona que parecia um tamborzinho. Bom, aquela peça, na verdade, eu fui tirar foto em função da poltrona orbital, que é aquela minha primeira peça, eu fui tirar foto dentro de um estúdio de fotografia. E nesse estúdio de fotografia eu me deparei com um rebatedor de fotografia. Você já viu um rebatedor de fotografia? É a coisa mais linda do mundo, porque ele é um discão prateado, assim, um prateado cintilante, e você dobra e ele fica desse tamanho. Quando você simplesmente mexe ele um pouquinho, ele salta da tua mão, assim. Então, eu fiquei maravilhado, falei, nossa, isso é a peça dos Jacksons, a coisa mais linda do mundo. E eu fiquei meses pensando o que eu podia fazer para transformar aquele rebatedor de fotografia. A peça por si só já era tão linda que eu resolvi criar só uma estrutura que deixasse ela flutuando. E eu queria muito que ela remetesse essa questão futurística, porque ele remetia essa questão meio Jetsons. Então eu só criei, na verdade, um grande disco, um pandeiro, que você encaixa esse rebatedor de fotografia e rosqueia os pés. Então ela acabou virando uma poltrona que você carrega nas costas como uma mochila. Ela foi... Na verdade, você sabe que é até interessante, uma história divertida dela, foi uma das primeiras palavras que eu aprendi em italiano. Eu fui premiado com ela, tive a oportunidade de expor durante o Salão do Móvel de Milão, mas efetivamente no final da exposição tinha que trazer a cadeira de volta para o Brasil. E eu fiz uma mochilona para ela. E aí o que tinha de italiano mexia comigo, pizzaiolo, me chamava de Joaninha, foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato também com a língua. Mas enfim, então ela nasceu em função desse rebatedor de fotografia. Dá um Google depois e veja os vídeos dele, é a coisa mais linda do mundo. Mais alguma dúvida? Pedro, acho que foi muito esclarecedor, foi perfeita a sua apresentação e só tenho a agradecer. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos.